vocês, eu trouxe um tema que eu acho que está muito em alta, que é a regulação emocional, e eu queria trazer para vocês coisas que fossem replicável no dia a dia de vocês e que vocês pudessem usar. Então, eu queria, na verdade, que vocês saíssem daqui com um arsenal de ferramentas que vocês pudessem usar no dia a dia de vocês e que elas fossem funcionais, que não fosse aquelas coisas que a gente vê, que você fala assim, nossa, muito legal, mas eu não tenho como aplicar isso no meu dia a dia. E recentemente eu li esse livro que se chama Como Ser o Seu Próprio Terapeuta. E, na verdade, o autor desse livro, ele trouxe justamente essas práticas que a gente pode fazer no nosso dia a dia para que a gente consiga ter uma regulação emocional e para que a gente consiga viver melhor, aumentar a nossa qualidade de vida. Então, eu vou apresentar ele para vocês, tá? Ele é um psicoterapeuta irlandês, ele tem mais de 25 anos de experiência no sistema de saúde mental no Reino Unido. Ele é formado em psicoterapia cognitiva comportamental e em psicologia existencial. E ele trabalhou um tempo como enfermeiro em cuidados paliativos, então ele conseguiu ter uma compreensão profunda do sofrimento humano. E para que ele criou, né, esse livro? Para quem não tem acesso regular à terapia, para as pessoas que estão em lista de espera e dentro do sistema público e nunca conseguem ser atendidas, para as pessoas que querem complementar o seu processo terapêutico, ou seja, pessoas que já estão em psicoterapia, mas de alguma forma sentem algum tipo de vazio ou querem complementar esse processo, e para qualquer pessoa que deseje cultivar uma autonomia emocional, ou seja, conseguir se regularizar ao longo do dia, principalmente com o nosso estilo de vida atual, que faz com que a gente fique cada vez mais desregularizado emocionalmente. O autor se chama Owen, tá? E ele propõe um ciclo diário de cuidado. E, na verdade, ele divide esse cuidado em 3 métodos específicos. O primeiro é a metacognição, o segundo é a regulação emocional e o terceiro é a neuroplasticidade. Então, metacognição vem de observar o próprio pensamento. Então, esse é o primeiro princípio que a gente vai usar na aula de hoje, que depois eu espero que vocês usem no dia a dia de vocês. Então, por exemplo, eu estou me criticando agora. O que que esse pensamento está tentando evitar? Depois, a gente vai falar sobre regulação emocional, ou seja, técnicas que a gente usa para acalmar o nosso sistema nervoso, para que a gente consiga passar clareza sobre aquilo que a gente está sentindo e experienciando. E para isso, ele usa alguns tipos de é, regulação emocional, ele usa respiração. Então, tem respirações específicas que são feitas para que a gente ative o nosso sistema parasimpático e, com isso, a gente diminua o cortisol na nossa corrente sanguínea. E por último, é a neuroplasticidade, que vem da repetição desses padrões. Ou seja, uma vez que a gente vai repetindo isso, a gente vai criando novas conexões neurais, e essas novas conexões neurais, elas vão se fortalecendo e fazendo com que isso vá criando caminhos até que a gente automatize isso. Então, no início, a gente precisa pensar muito sobre aquilo que a gente está fazendo, e depois de tanto a gente repetir esses processos, eles se tornam automáticos para nós. Ele divide o dia em três grandes blocos: a parte da manhã, o meio da tarde e a noite. E as práticas são bem curtinhas, assim, então não é nada que vocês vão precisar ficar fazendo durante muito tempo. Mas ele fala sobre preparar, estabilizar e depois refletir e reiniciar. Ou seja, você vai refletir sobre o que aconteceu e reiniciar no dia seguinte. Então, pensando sempre nesses 3 grandes blocos. O primeiro bloco é o bloco da manhã, tá? Que seria uma rotina terapêutica diária. Então, de manhã, o objetivo dessa rotina é que a gente tome autoconsciência e que a gente tenha intenções para que a gente saia do piloto automático. Então, antes de pegar o celular de manhã, ele propõe que a gente se sente na cama e que você feche os olhos e comece a pensar sobre como está o seu corpo hoje. Então, que você comece a pensar sobre o que você está sentindo,
sobre como que está o seu corpo, se você está sentindo alguma dor, se você está sentindo algum tipo de desconforto, se você não está sentindo isso e, pelo contrário, está se sentindo feliz. Enfim, que você tome consciência de como você está naquele dia de manhã. E depois que você faça uma respiração. E essa respiração, ela deve seguir exatamente esse passo a passo. Você deve inspirar contando até 4, segurar contando até 4 e expirar contando até 6. Então é 4 segundos e 6 segundos. Quando você faz essa ativação, você imediatamente ativa o seu sistema parasimpático. Isso traz calma. E quando você está calmo, você consegue refletir melhor, você consegue ter um pensamento melhor e você consegue ativar o seu foco e a sua concentração. E aí você vai se perguntar: o que que eu preciso agora? Talvez você precise de calma, talvez de foco, talvez de leveza, mas você deve definir uma intenção para o seu dia. Quando a gente define uma intenção para o nosso dia, a gente sai do piloto automático. E o que acontece muitas vezes é que a gente só vai vivendo. A gente vai vivendo e a gente nem pensa sobre o que a gente quer para aquele dia, sobre qual que é a nossa intenção. E a gente pode, inclusive, repetir essa tarefa, essa atividade, conforme o dia vai passando. Então pensar: eu vou fazer uma apresentação. Qual que é a minha intenção para essa apresentação? É que as pessoas saiam com ferramentas práticas que elas podem usar no dia a dia delas para aumentar a qualidade de vida. E aí você coloca esse foco nisso que você está fazendo. Sair desse piloto automático ajuda a gente a entender o que a gente está fazendo, ter uma compreensão maior daquilo que a gente está fazendo e, principalmente, o nosso cérebro, quando ele tem um desafio, ele coloca todo o foco e a energia dele naquilo. Então, esses são os 3 passos para de manhã: olhar para o teu corpo, sentir, perguntar como você está se sentindo, o que você precisa para o dia de hoje, fazer a respiração e intencionar alguma coisa para o seu dia. Depois a gente vem para o meio do dia, que seria ali logo depois do almoço. E nesse momento ele vai falar sobre os pensamentos que normalmente invadem a nossa mente, que a gente chama de pensamentos ruminativos, que são aquelas questões que a gente carrega no nosso dia a dia, de achar que a gente é incapaz, que a gente não consegue, que a gente não vai dar conta, que tem muita coisa para fazer e o dia está acabando, enfim, aqueles pensamentos recorrentes que vêm atrapalhar a gente, ou algum tipo de ansiedade que a gente esteja sentindo, algum tipo de tristeza, algo que saiu de uma forma diferente do que nós gostaríamos. E aí, o que que a gente tem que fazer? Interromper esses pensamentos, ter um momento de pausa ali depois do almoço, para que você comece o segundo bloco do seu dia, de novo como você começou o primeiro, com consciência. Então, quando você sentir ansiedade, quando você sentir irritação, ou quando tiver algum tipo de crítica interna, você deve parar e se perguntar: o que eu estou pensando agora? E aí vai vir um pensamento: eu sou incapaz. E aí você vai se perguntar: isso é 100% verdade? Isso provavelmente não é 100% verdade, porque eu dei conta de fazer outras coisas ao longo do meu dia. Há alguma outra forma de interpretar esse pensamento? E aí você vai escolher um pensamento alternativo que seja mais realista. Isso daqui é prática de TCC pura, tá? É a gente reagir aos nossos pensamentos. Não sou incapaz, eu só estou cansada demais hoje. Então, de repente, eu não dei conta de alguma coisa que eu tinha para fazer ao longo do meu dia, mas não pela minha incapacidade. Talvez justamente pelo fato de hoje eu não estar 100% disposta como eu estava no dia anterior e fiz mais coisas. Então, você vai respirar e retomar a tarefa com consciência. O que que acontece no nosso cérebro quando a gente faz isso? Esse ato, ele vai ativar o circuito da pausa, que instantaneamente ativa o nosso córtex pré-frontal. Quando a gente analisa, a gente ativa o nosso córtex cingulado. E quando a gente faz essa substituição de pensamento, a gente vai mexer no nosso hipocampo. E a repetição desse ciclo, ela vai reconfigurar as sinapses de pensamento automático, tornando racional esse pensamento e depois automatizando e fazendo com que a gente tenha neuroplasticidade.
Depois a gente vem para a noite, tá? E essa parte é a parte que eu acho mais legal de tudo que ele propõe. O objetivo é a gente integrar o dia e preparar o cérebro para ele descansar, mas para que ele tenha um descanso emocional. E aí, a prática consiste na gente ter um caderninho ali, onde a gente vai fazer algumas anotações antes de dormir, e você vai refletir sobre o que funcionou no seu dia. E vai escrever sobre isso. Não precisa ser uma escrita muito longa, senão ninguém vai fazer. Qual foi o maior desafio que você teve no seu dia? E que emoção que você percebeu que mais se repetiu ao longo do seu dia? Se tiver alguma emoção que esteja vinculada a alguma crítica, alguma coisa, você vai colocar: "Eu reajo mal a críticas", porque aí você já sabe um padrão que você tem e que depois eu vou ensinar a técnica para vocês para conseguir regularizar isso. Você vai fazer um ritual, depois de ter feito essa escrita, de soltar o seu dia. E eu achei isso o máximo. Então você vai fazer uma respiração e você vai visualizar que você está deixando esse dia ir. Você pode imaginar que esse dia está passando e que você está deixando ele para trás, ou simplesmente que você está soltando ele de alguma maneira, que você está virando a página. E essas visualizações mentais, elas fazem muito sentido para o nosso cérebro, apesar delas parecerem bobas, mas na verdade, quando a gente faz esse tipo de visualização, a gente ativa os circuitos do cérebro e o cérebro ele não consegue identificar com muita precisão a diferença entre realidade e ficção. A gente até sabe diferenciar o que é verdade ou mentira, mas a gente tende a ativar as mesmas circuitarias de quando a gente realmente está vivendo. Então, quando a gente faz esse tipo de visualização, o cérebro entende que você realmente está deixando aquele dia aí. E normalmente a gente não faz isso antes de dormir. A gente vai dormir carregado de tudo aquilo que a gente viveu e pensando em tudo aquilo que a gente viveu. Quando a gente para 5 minutinhos para refletir sobre o que deu certo no seu dia, sobre o que foi mais desafiador para você e sobre que tipo de emoção que você mais sentiu nesse dia, você está encerrando um ciclo, ou seja, você está deixando aquele dia com os aprendizados dele ali armazenados para você e depois você está deixando ele ir. Ou seja, você está livrando a sua mente de todo tipo de pensamento, de todo tipo de ruminação para que você consiga realmente ter um descanso emocional. E aí você vai afirmar qual que é a sua intenção para o dia seguinte. O que você quer para o dia seguinte? Ah, eu quero acordar muito bem disposto e quero realizar as minhas atividades com 100% de foco. Eu quero dar conta de X projeto que eu tenho para fazer. Eu quero me interagir mais com os meus colegas de trabalho. Enfim, você vai fazer essa intenção. O que acontece no cérebro quando a gente faz isso, né? Essa revisão, ela vai ativar o hipocampo, que é responsável pelas nossas memórias, principalmente pelas nossas memórias emocionais, e depois você vai consolidar novos hábitos neurais durante o seu sono. Então, você deixa tudo certinho ali, você mexe exatamente no seu campo de memórias emocionais e deixa o cérebro livre para que ele consiga descansar. Então, essas são as práticas que a gente vai fazer todos os dias. De manhã você vai fazer as reflexões, vai fazer a respiração, vai intencionar algo para o seu dia. Ao longo do dia, no segundo bloco do dia, depois do almoço, você vai refletir sobre algum tipo de pensamento recorrente que você teve, algum tipo de ansiedade que você sentiu, e vai substituir esse pensamento por um pensamento que seja mais funcional e à noite você vai escrever sobre o que funcionou no seu dia, sobre como você se sentiu naquele dia e quais foram os principais desafios que você teve e deixar esse dia aí intencionando algo positivo para o dia seguinte. E aí, depois ele propõe que a gente faça um treinamento de práticas profundas, e esse treinamento ele deve ser feito uma vez por semana. Então, cada um sabe da sua rotina e que vocês escolham um dia da semana de vocês para que vocês consigam praticar isso. A intenção desse treinamento é diferente da prática que a gente faz no dia a dia, porque aqui a gente vai focar mais. Então, lembra que eu falei para vocês que se vocês tiverem um pensamento recorrente do tipo, ah, eu sou incapaz, ah, eu não consigo, ah, eu não posso, enfim, aqui é o momento da gente acessar isso e da gente mudar isso, da gente transformar isso. Então,
Você separa esse dia da semana e a gente vai fazer um mapeamento interno. O objetivo desse mapeamento é entender as origens dos nossos padrões mentais. Então, ele propõe que a gente faça o seguinte: que a gente reescreva a nossa história em uma linha do tempo. E nessa linha do tempo, a gente vai colocar infância, adolescência e vida adulta. Quando você pensar na sua infância, você vai pensar em crenças que surgiram durante a sua infância. Então, de repente, eu sou burro, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não dou conta das coisas, eu não sou tão inteligente ou tão esperto como os demais, enfim, crenças que você teve durante a infância. Por exemplo, eu preciso agradar para ser aceita. E aí você vai pensar durante a sua adolescência. Como que você reage a esse erro? Ou seja, quais são as reações que você tem a partir do momento que você tem essa crença? Ah, eu penso que eu sou burra, então eu não consigo fazer pergunta na sala de aula, eu não consigo me expor de forma alguma. Ah, eu penso que eu tenho que agradar todo mundo, então eu não consigo fazer, não consigo falar não e com isso eu me sobrecarrego. Eu penso que eu não dou conta, então tem muitas coisas que eu gostaria de fazer, mas eu nem tento fazer por medo de dar errado. Você vai refletir sobre como isso se padronizou na sua vida e trouxe comportamentos para você ali na adolescência. E na vida adulta, você vai refletir sobre como que está atualmente e como que essas crenças do passado ainda se tornam presentes. E o jeito mais legal da gente fazer isso é refletindo sobre as sensações que a gente sente. Os pensamentos, eles geram para nós uma emoção. E a emoção, consequentemente, gera uma sensação. E a gente tem até sensação física. Então, de repente, se eu sou uma pessoa que tenho medo de falar em público, que tenho medo da exposição, eu sinto isso fisicamente no meu corpo. Eu vou sentir o meu coração acelerado, eu vou sentir a minha boca seca, eu vou sentir, de repente, a minha musculatura mais enrijecida. Quando você pega essa sensação e você pergunta para você mesmo, em que outros momentos da minha vida eu senti essa sensação? A sua mente vai te mostrar exatamente momentos anteriores a esse em que essa sensação se fez presente. E aí você consegue conectar o passado com o presente. E você consegue identificar o surgimento dessas crenças. Essa reinterpretação, ela vai ressignificar as memórias emocionais do hipocampo e vai reduzir a ativação dos circuitos de ameaça, ou seja, ela vai reduzir a ativação da amígdala. O que que se pode fazer depois? Identifiquei quais são as crenças, eu vou lá e ressignifico isso. Que tipo de capacidades que eu tenho atualmente que fariam com que eu lidesse melhor com essa situação? Prestem bem atenção que a gente não consegue mudar o passado. Aquilo que aconteceu, por pior que tenha sido, já aconteceu e ficou para trás. E não tem nada que a gente possa fazer com relação a isso. Mas a gente pode mudar a forma como a gente se sente com relação a um determinado evento. Então, quando eu consigo entender a origem de um pensamento, de uma crença que eu tenho, e quando eu consigo trazer um novo significado para ela, eu consigo então me sentir diferente com relação àquilo. E vou tentar trazer exemplos aqui para vocês, tá? Então, vamos pensar numa pessoa que tem uma crença de não merecimento. E aí ela perguntando para a mente dela em que momento que ela sentiu aquilo, ela entende que em determinado momento ela foi abandonada pelo pai. E como o pai dela foi embora, então ela não é uma pessoa boa o suficiente, e aí ela entende que por isso ela não é merecedora, tá? Essa é a história do fulaninho aqui que eu tô contando para vocês hipoteticamente. O que que ela pode pensar? Primeiro, em quais capacidades que ela já tem hoje, que fariam com que ela lidasse melhor com essa situação, então, com o abandono desse pai. Bom, eu tenho compreensão hoje, eu tenho entendimento, eu tenho maturidade, coisas que aquela criancinha ali atrás não tinha. Quando eu carrego essas capacidades para esse momento, como que eu me sinto com relação a isso? Então, visualizar essa cena usando essas capacidades. Uma outra coisa que a gente pode fazer para alterar a crença é a gente pensar sobre o que de positivo veio a partir daquele trauma.
Então, de repente, o fato do meu pai ter me abandonado fez com que desde cedo eu precisasse trabalhar, e hoje eu sou um empreendedor que gera empregos, porque eu não tinha ninguém, eu não tinha um pai para ficar pagando minhas contas, então eu precisei me virar, e isso trouxe para mim habilidades e capacidades que talvez se eu tivesse tido um pai presente que pagasse todas as minhas contas, eu não teria tido esse tipo de habilidade. Então, quando a gente olha por outra linha, por outra vertente, a gente consegue ressignificar. E quando a gente carrega as nossas capacidades lá para trás, a gente também ressignifica. E ressignificando, a gente se sente diferente. E quando a gente se sente diferente, a gente começa a pensar de um jeito diferente, ou seja, a gente muda a crença. Depois, ele propõe que a gente faça um foco terapêutico, ou seja, que cada vez que você for fazer todo esse circuito aí relacionado às suas crenças, que você escolha uma coisa para trabalhar por vez. Então, que cada semana você tenha um objetivo bem específico a respeito daquilo que você quer trabalhar. Então, em uma semana, eu vou usar procrastinação. E aí eu vou pensar sobre a minha procrastinação, vou olhar quais são as crenças que eu tenho relacionadas com essa procrastinação, quais são as capacidades que eu já tenho hoje para lidar com isso e de que forma que eu consigo ressignificar. Na semana seguinte, eu vou falar sobre autocrítica, e aí eu faço todo esse bloco relacionado à autocrítica. Depois, ansiedade social, ou seja, que eu vá definindo temas e não tente trabalhar tudo ao mesmo tempo. Uma dica para vocês é que vocês tentem, em primeiro lugar, mexer naquilo que mais atrapalha vocês. Então, pensem o que mais me atrapalha hoje. Se eu pudesse mudar isso, o que seria? E aí você vai fazendo isso. Essa semana você trabalha essa questão, na semana seguinte você trabalha outra questão. E ir fazendo junto com isso todos os dias os 3 bloquinhos. E vocês podem também observar um pensamento, tá? Que é uma coisa que a gente normalmente não faz. Então, você observa esse pensamento e você registra quais são os gatilhos que você tem quando você tem esse pensamento, ou quais são as coisas que acontecem no seu dia a dia que fazem com que você tenha esse gatilho como resposta. Então, deixa eu pensar em um exemplo aqui para vocês. Eu estou numa sala de aula, assistindo uma aula, eu tenho muita vontade de perguntar algo, mas eu sinto que eu sou burra e que a minha pergunta não vai ser bem aceita, porque ela é eu não entendi algo que eu deveria ter entendido, e isso traz para mim esse gatilho de ficar quieta, de não conseguir interagir, de não conseguir falar aquilo que eu gostaria, porque eu tenho esse pensamento atrás de mim, dizendo que eu não sou capaz, que eu sou burra, que eu não consigo acompanhar um conteúdo. Então, esse pensamento faz com que eu tenha esse tipo de comportamento, e toda vez que eu tenho esse gatilho, que é estar numa sala de aula ou estar numa sala de reuniões, eu sinto isso. E aí vocês podem anotar. Eu gosto muito de passar para os meus pacientes de um jeito diferente. Eu sempre peço para que o comportamento já tenha acontecido. Então, sei lá, eu já explodi, eu já falei o que eu não deveria, eu já, sei lá, tive um acesso de raiva, eu já tive uma crise de pânico. Depois que isso passou, anotar o que eu estava pensando antes. Então, o que que eu estava fazendo antes e o que eu estava pensando antes. Quando a gente faz isso, é mais ou menos quando a gente vai no médico alergista e ele pede para a gente anotar tudo que a gente comeu ao longo da semana e depois você chega lá com um caderno gigantesco porque você fala, chupei bala, sei lá, comi um amendoim, você vai anotando tudo, tudo, tudo. E aí ele pega esse caderno e ele olha e fala assim: ah, sua alergia é de corante vermelho, porque olha aqui, todos os dias que você comeu corante vermelho em determinados alimentos, ketchup, bala de morango que você chupou, você ficou com crise, você teve crises mais fortes de alergia. Então tá aqui sua alergia. É exatamente esse mesmo processo que a gente faz, só que a gente entende quais são os gatilhos mentais que a gente tem. Então, eu começo a entender o que que me leva para aquele comportamento que eu não gostaria de ter, e eu consigo ter ali bem certinho quais são as crenças que estão me levando para aquilo e de que forma que eu posso agir. Quando a gente tem clareza,
a consciência ela é o primeiro passo para a mudança. E o que acontece muitas vezes com a nossa saúde mental é que a gente não sabe o que sente. A gente não sabe identificar os nossos pensamentos, a gente não sabe identificar as nossas emoções e por isso que fica tudo tão bagunçado. E aí, quando o paciente chega na clínica, ele nem sabe o que ele tem, ele nem sabe dizer do que ele precisa, porque está tudo ali tão bagunçado que ele não consegue ter nenhum tipo de ação com relação àquilo. E quando a gente coloca clareza, quando a gente coloca foco, a gente vai conseguindo identificar. E é só a partir dessa identificação que a gente consegue tomar ações para que a gente mude. E aí depois ele fala sobre gestos simbólicos. E esses gestos simbólicos, eles traduzem uma mudança mental para uma ação física. Então, por exemplo, a gente escrever esse pensamento que a gente considera autodestrutivo num papel e rasgar. E de novo, isso aqui vai ativar no nosso cérebro a mesma questão que vai ser ativada quando a gente deixa o dia ir. A gente vai ter um gesto simbólico que vai mostrar para o nosso cérebro que aquilo não faz mais parte da gente. É por isso que muitas vezes a gente vê aquelas técnicas de colocar fogo em carta, é porque esse tipo de simbologia faz muito sentido para o nosso cérebro. É por isso que quando uma pessoa morre, a gente faz um velório, para que o cérebro entenda que aquele ciclo acabou. Então, a gente tem essa questão muito forte com rituais. Esses rituais, eles são muito importantes. É por isso que esses gestos simbólicos fazem parte da regulação emocional. Então, vai lá, escreve aquilo que você não quer mais para sua vida, rasga aquilo e joga fora. Quando você caminha por uma rota diferente, você vai trazendo para sua mente pensamentos diferentes. Então ele propõe que ao invés de você fazer o mesmo caminho para voltar para casa, que você comece a voltar por um caminho diferente. Ao invés de você andar pelo mesmo lado da calçada, quando você vai à academia, que você comece a andar pelo outro lado. E que enquanto você estiver fazendo isso, você vai dizendo para sua mente que esse é um novo caminho e um novo começo para sua vida. E também ele sugere que a gente tenha algum tipo de pedra ou de objeto que faça sentido para a gente, que simbolize algum tipo de estabilidade. Então, pode ser uma corrente, algo que você tenha. Esse tipo de objeto na psicologia se chama objeto de transição. Criança tem muito isso com naninha, quando é pequenininho. Você dá a naninha para o nenê, ele já entende que está na hora dele dormir, porque ele associa aquele objeto à hora dele dormir. E aí ele entende que ele está seguro porque aquela naninha está do lado dele. E depois dá um baita trabalho para tirar a naninha. Mas, na verdade, você vai trazendo segurança a partir do momento que você tem alguma coisa. E esses rituais são importantes, principalmente para a gente se regular. Então, alguma coisa que vocês acreditem ou que vocês achem que faz sentido para vocês, muita gente tem isso com a Bíblia, tem outras pessoas que têm com imagem de santo, enfim, que acabam trazendo algum aspecto de religiosidade. Ele não passa isso em nenhum momento do livro, mas ele fala sobre a gente ter objetos que tragam calma instantânea para nós, como a naninha do neném, porque isso vai criar uma memória sensorial. E essa memória sensorial associada com uma mudança, ela vira um ancoramento somático, que significa que instantaneamente, quando você faz aquilo, o seu cérebro associa aquilo com mudança, o seu cérebro associa aquilo com segurança, e aí você consegue ter um acesso rápido, como se você não precisasse pensar muito e aquilo viesse mais no automático. Depois ele fala sobre outros tipos de ferramenta para quando a gente tiver com um nível de estresse muito alto, tá? E essas ferramentas são muito legais. Então, além daquela respiração 4, 4, 6, né? Respirar em 4 segundos, inspirar em 4, segurar 4 e expirar 6, ele fala também para a gente fazer um desativamento da amígdala, principalmente para pessoas que sofrem de ansiedade, pessoas que têm ansiedade muito exacerbada. Essa técnica é muito legal, tá? Ela é uma técnica que se chama 5, 4, 3, 2, 1. Então, de 5 a 1, de trás para frente, você vai nomear 5 coisas que você vê. Isso é para sair de estado de ansiedade imediatamente, tá? Crise de ansiedade. Então, nomeia 5 coisas que você está vendo: armário, porta, parede, copo e porta-copo,
mesa. Depois você vai nomear 4 coisas que você sente. Sei lá, calor, fome, dor de cabeça, o que você estiver sentindo. Depois, 3 coisas que você ouve. Ah, tô ouvindo minha bebê brincando com a babá, tô ouvindo o barulho do computador e tô ouvindo, a babá falando no telefone. Tá, e depois 2 coisas que você cheira e uma coisa que você saboreia. Então, 5, 4, 3, 2, 1. Para que serve isso? Para você mudar o foco. Quando a gente está numa crise de ansiedade, a gente precisa imediatamente sair dessa crise de ansiedade, a gente precisa fazer com que o nosso cérebro preste atenção em outra coisa. E aí, quando a gente dá uma atividade para ele fazer, principalmente uma atividade de consciência, e nesse caso aqui, é uma atividade que lembra até um pouco de mindfulness, porque você precisa pensar no que você está vendo, no que você está ouvindo, no que você está sentindo, no que você está cheirando. Você traz totalmente a sua consciência para o momento presente. E aí você desativa a amígdala, e uma vez que você desativa a amígdala, consequentemente você aumenta a atividade do córtex pré-frontal, ou seja, você fica um pouco mais racional. Esse distanciamento cognitivo, ele faz com que você consiga relaxar. Então você sai daquele momento de crise e você entra num momento agora onde você está prestando atenção em outras coisas. E aí tem uma outra técnica muito legal, e essa serve para todo tipo de coisa, inclusive para dores físicas, mas usem isso com cautela, tá? Porque muitas vezes a dor física ela vem para simbolizar alguma coisa que não está certo, mas quando você tiver com muito sono, trabalhando, quando você, sei lá, tiver sentindo dor de cabeça, alguma coisa que ou fome também te atrapalhando de fazer alguma coisa, dá para usar essa técnica que ela é bem legal. Você vai imaginar esse sentimento, essa emoção ou pensamento como se ele fosse uma nuvem, tá? Então você vai colocar isso dentro de uma nuvem e você vai distanciar de você, imaginando que essa nuvem ela tá indo ali para o céu. E aí, quando você vai fazendo isso simbolicamente, a sua mente vai entendendo que é exatamente isso que está acontecendo nessas técnicas de visualização e você consegue se afastar daquele sentimento. Esse tipo de técnica é muito usada com atleta de alta performance, eles usam muito visualização e metacognição com atleta porque eles precisam performar instantaneamente. Então, imagina você ser um jogador de futebol no final da Copa do Mundo para bater um pênalti que pode dar a vitória ou a derrota para o seu time. Eles precisam instantaneamente ter algum tipo de técnica para tirar deles a ansiedade, para tirar deles o foco de que eles podem errar. E aí essas técnicas de visualização, elas funcionam porque elas agem de forma imediata. É lógico que esses são recursos que a gente tem que usar com cautela, e esses são recursos para quando a gente precisa de alguma coisa instantânea. Então, eu estou aqui no meio da reunião, tô sentindo que o que eu tô falando não tá fazendo sentido, ou sei lá, tô com muito medo de apresentar minha proposta de trabalho, aí eu vou afastar isso de mim numa nuvem, mas o importante é que depois a gente trate com aquele ciclo que eu comentei com vocês lá atrás, porque se tem um gatilho, se tem um pensamento e você só ficar afastando ele de você, você nunca vai chegar à cura. E, na verdade, a gente nunca fala de cura quando a gente fala de reprogramação mental, a gente fala de reeducar o nosso cérebro, ou seja, de ir fazendo as coisas de forma diferente para que a gente tenha resultados diferentes. Então, de novo, usem essas técnicas com cautela, mas elas ajudam muito, principalmente quando a gente está ali sem saber o que fazer, enfim, ou desesperado, tá? É, é importante que vocês entendam que a prática diária, ela é fundamental, tá? E que vai ter momentos ao longo desse processo que a gente vai ter recaída, que as coisas não vão funcionar exatamente como a gente gostaria, mas é a prática que leva à perfeição. Mais importante do que você fazer perfeito é você fazer com constância e que você vá celebrando cada uma das suas pequenas vitórias, tá? Porque elas são importantes e é importante que você vá sinalizando para o seu cérebro que você está fazendo, que você está indo atrás, que você, enfim, está conseguindo colocar aquilo de algum jeito em prática.
Lembrem sempre que o progresso ele não é linear, que vocês devem aceitar as recaídas como parte do processo, que vocês devem celebrar as pequenas vitórias. A consciência é mais importante do que a perfeição. E você pode ser um agente ativo na sua saúde mental através de pequenas práticas diárias. Tá? E foi isso que eu preparei para vocês hoje.